O garimpo está presente na vida de Jair Bolsonaro muito antes dele virar presidente. Trata-se de uma prática que ganhou impulso com a presença de Bolsonaro no centro do poder. O garimpo está na pauta oficial do governo, que incentiva pressões sobre áreas de proteção ambiental e indígenas. Eu sou a Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 27 de dezembro de 2021, dia em que o governo cancelou a autorização que havia dado a 7 projetos de garimpo em uma área praticamente intocada da Amazônia. O recuo foi feito pelo general da reserva Augusto Heleno, chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, o mesmo ministro que tinha autorizado os projetos de pesquisa de ouro em uma das áreas mais preservadas da região de São Gabriel da Cachoeira, cidade que abriga pelo menos 23 etnias indígenas. Autorizar um projeto de pesquisa significa autorizar atividades de análise e estudo da área em que se pretende lavrar. O recuo acontece após manifestações de órgãos de proteção ambiental e indígenas. Publicado no Diário Oficial da União, o comunicado da GSI afirma que a cassação das autorizações levou em conta novas informações técnicas e jurídicas. O órgão comandado por Augusto Heleno reconheceu que algumas das áreas que estavam nos projetos de exploração mineral estavam nos limites de terras indígenas, ou em região com demarcação ainda não homologada. A autorização dos projetos foi revelada em levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo. No início de dezembro, depois da publicação da reportagem, o ministro-general disse em suas redes sociais que a pesquisa e a lavra de minerais na faixa de fronteira era legalizada. Abre aspas para ele. Respeitadas a legislação e o meio ambiente, continuaremos a mapear nossas riquezas pelo bem do Brasil e do nosso povo. Fecha aspas. Esses projetos que foram agora desautorizados iam ser instalados em uma região conhecida como Cabeça do Cachorro, que fica na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, no extremo noroeste do Amazonas. Os garimpeiros multiplicaram o volume de pedidos de autorização para o garimpo desde o início do governo. Desde 2019, o primeiro ano do Bolsonaro, o ministro Augusto Heleno já concedeu 81 autorizações de mineração na Amazônia, entre permissões de pesquisa e de lavra de minérios, segundo o levantamento da Folha. Em 3 anos, de 2019 a 2021, cooperativas de garimpo solicitaram mais área para exploração na Amazônia do que nas últimas 3 décadas, segundo o mesmo levantamento. Para ser legalizado, o garimpo precisa de autorização, concessão ou licença do governo federal, já que, pela Constituição, os recursos minerais pertencem à União até serem extraídos, mesmo que encontrados em terras privadas. Na faixa de fronteira do Brasil com outros países, é preciso também da permissão do Conselho de Defesa Nacional, órgão que aconselha o presidente em assuntos de soberania e defesa e que tem como secretário executivo o general Augusto Heleno. Mas os requisitos para essas permissões variam a depender de quem pretende explorar uma área, a depender, entre outros fatores, do tipo de substância a ser explorada e do destino da produção obtida. A Operação Amazônia Nativa, tocada por indigenistas, aponta que a legislação nacional tem lacunas que favorecem a disseminação de atividades ilegais. Isso ocorre por causa da imprecisão na conceituação da garimpagem, permitindo a instalação de empreendimentos industriais sob a roupagem de atividade minerária artesanal. Dessa forma, a exploração de ouro, que se vale de tecnologia e maquinário específico, recebe o mesmo tratamento do garimpo artesanal. A garimpagem existe desde o início da colonização brasileira. Recentemente, a partir da década de 70, ela teve um impulso com o aumento do preço real do ouro na crise do petróleo e o acesso a tecnologias como pequenos aviões, que permitiram a atividade em áreas remotas. A grande corrida garimpeira por ouro aconteceu no início dos anos 80 em Serra Pelada, um distrito do município paraense de Curionópolis. O distrito chegou a ter a maior mina a céu aberto do mundo. Atualmente, existe exploração garimpeira legal na área, mas numa escala muito menor. Apesar de ser um problema histórico, o garimpo ilegal ganhou espaço e poder renovado com o início do governo Bolsonaro. Com o pretexto de garantir oportunidade de trabalho e renda à população da Amazônia, o governo tem desmontado as estruturas de fiscalização ambiental, o que libera indiretamente terreno para uma nova corrida de garimpeiros na floresta. Nessa nova corrida do ouro, cooperativas de garimpeiros extrapolam os limites legais.
elas pedem autorização para explorar áreas contíguas umas às outras, formando empreendimentos que excedem a área autorizada pela Agência Nacional de Mineração e aí invadem terras indígenas ou áreas de conservação, segundo um estudo do Ministério Público Federal. Em terras indígenas que permanecem sendo da União mesmo depois de demarcadas, a mineração depende de autorização do Congresso, além de lei para regulamentar a atividade, que é inexistente atualmente. Ou seja, não existe agora uma autorização para garimpo em terras indígenas. Um projeto apresentado em junho de 2020 pelo Bolsonaro pretende fazer essa regulamentação, mas tem sido muito criticado e não avançou na Câmara. Além disso, um relatório de um grupo de trabalho coordenado pela Polícia Federal e pela Receita Federal afirma que a concessão necessária para o garimpo, a permissão de lavra garimpeira, tem sido emitida sem critério pela Agência Nacional de Mineração, autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados pretendia reformar o Código de Mineração da década de 60, uma reforma favorável ao setor, um projeto diferente do apresentado por Bolsonaro em 2020. As discussões do grupo avançaram no início de dezembro, em meio à alta do preço do ouro no mercado internacional, mas o grupo se desfez após disputas internas. O que eu posso falar é o seguinte: meu pai garimpou por muito tempo, logicamente isso está no sangue da gente. Eu sempre tinha no meu carro um jogo de peneira e uma bateia, e sempre que possível, né? Eu parava num canto qualquer, dar uma faiscada. Eu sei que não é fácil, eu vejo vocês. Eu reconheço sim que nós devemos tudo que temos a oeste do então Tratado de Tordesilhas a pessoas com o espírito de vocês. Então o garimpeiro é um trabalhador, é um ser humano e não pode continuar sendo tratada como se fosse algo de terceira ou quarta categoria. Se Deus quiser, vamos buscar meios para que vocês possam trabalhar com dignidade e com segurança. Aí o Jair Bolsonaro, em julho de 2018, quando ainda era deputado federal e pré-candidato à presidência, em vídeo gravado para garimpeiros. Nele, Bolsonaro fala que vai ajudar os garimpeiros e que ele mesmo procura metais preciosos no seu tempo livre. Também diz que o garimpo estava no sangue. Percy Geraldo Bolsonaro, o pai do presidente, foi um dos garimpeiros de Serra Pelada. Desde o início da carreira política, o Bolsonaro defendeu os garimpeiros em diversos momentos. Em outubro de 2021, o presidente chegou a visitar uma região de garimpo ilegal em Roraima, dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, que fica na fronteira com a Venezuela e com a Guiana. A visita foi duramente criticada. O garimpo ilegal de ouro teve início naquele local em 2019, segundo o Conselho Indígena de Roraima, que afirma que a invasão generalizada de exploradores de minerais aconteceu depois de incentivos e promessas de regularização feitas pelo presidente. A homologação dessa terra indígena em 2009 foi criticada pelo Bolsonaro. Logo depois de ser eleito presidente, mas ainda antes de assumir, a equipe do Bolsonaro preparou um decreto para revogar a demarcação da Raposa Serra do Sol, mas depois recuou. O discurso favorável ao garimpo do presidente também estimulou indiretamente uma das imagens que marcaram o país em 2021. Em novembro, centenas de balsas de garimpo ilegal passaram semanas instaladas num trecho do Rio Madeira, na cidade de Altazes, a 113 quilômetros de Manaus. Isso aconteceu após começar a circular a informação de que havia ouro na região, onde a extração do minério é proibida. As embarcações dispersaram com o anúncio de que a Polícia Federal e as Forças Armadas preparavam uma operação para conter o garimpo ali. O garimpo traz prejuízos ambientais, sociais e de saúde pública para a Amazônia. Do ponto de vista ambiental, por exemplo, a atividade causa desmatamento, tira alimentos de peixes nos rios, provoca assoreamento, que é o acúmulo de terra ou lixo no fundo de um rio, e contamina a água com metais pesados, como o mercúrio. O mercúrio utilizado pelos garimpeiros para separar o ouro também provoca fortes impactos na saúde dos próprios garimpeiros e na saúde das comunidades indígenas. A contaminação por mercúrio pode afetar o cérebro, rins e fígado, além de fetos. Por isso, o aumento do garimpo ilegal é apontado como um dos responsáveis pelo crescimento no número de mortes de indígenas, segundo dados divulgados em dezembro pela Comissão Pastoral da Terra. O levantamento do órgão levou em conta, por exemplo, o relato de indígenas que vivem na terra Yanomami, em Roraima, que afirmaram que 2 meninos da comunidade Macuxi e Yano morreram depois de serem sugados e cuspidos pela draga de uma balsa de garimpo ilegal enquanto brincavam no rio no município de Alto Alegre. Apesar de não ter havido mudanças significativas na legislação nacional sobre o garimpo, o discurso do presidente Jair Bolsonaro, favorável à exploração mineral, acabou por provocar essa expansão, tanto legal quanto ilegal, da atividade no país. Ou seja, apenas o discurso teve uma série de consequências práticas.
Desde novembro, chuvas vêm atingindo fortemente a Bahia, causando uma crise humanitária. A redatora Mariana Vick está escrevendo sobre o assunto. Mariana, qual foi o estrago causado até agora pelas chuvas? Como resultado das chuvas na Bahia, cidades do sul do estado estão com grandes enchentes, mais de 70 delas estão em situação de emergência, milhares de pessoas estão desabrigadas ou desalojadas e estradas na Bahia estão interditadas. Estações de energia e pontes também foram afetadas pelas chuvas. Entre o sábado de Natal e o domingo, 2 barragens foram rompidas nas cidades de Vitória da Conquista e Jussiape. Segundo a Defesa Civil da Bahia, até domingo havia 18 mortos e 286 feridos pelas chuvas, mas o governo do estado já diz que esse número de feridos deve ser maior. E Mariana, o que pode ter causado essa tragédia? As chuvas foram causadas pela chamada Zona de Convergência do Atlântico Sul, segundo o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Esse sistema é formado por uma faixa de nuvens que se estende do sul da região amazônica até a área central do Atlântico Sul. Com isso, a umidade da Amazônia é elevada para a Bahia. Segundo o INMET, a zona de convergência do Atlântico Sul é muito comum no verão, mas agora esses fluxos de umidade estão mais intensos, constantes e persistentes por conta da circulação de ventos em vários níveis da atmosfera e em diferentes áreas do continente. O fenômeno também afeta Minas Gerais e o Espírito Santo. Quando a gente vê um evento como essas chuvas, que são as maiores na Bahia em muitos anos, é natural pensar se existe impacto da mudança climática. Precisamente, a gente não sabe ainda se essas chuvas que a gente está vendo são influenciadas pelo aquecimento global. Seria necessário fazer um estudo sobre elas primeiro. Mas, por outro lado, as projeções sobre o clima têm mostrado que, à medida que a mudança climática avança, os eventos climáticos extremos, como essas chuvas, tendem a aumentar. Eles tendem a ser mais frequentes e mais intensos. Vários desastres como esse têm ocorrido no Brasil e em outros países nos últimos anos. O texto da Mariana você lê no nexojornal.com.br. Na Rússia, um historiador foi condenado sob a acusação de violentar sua filha adotiva. Ativistas contestam a sentença e falam em perseguição política. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Um tribunal da cidade de Petrozavodsk, no oeste da Rússia, condenou segunda-feira a um total de 15 anos de prisão um cidadão local chamado Yuri Dmitriev. Ele foi acusado de abusar sexualmente da própria filha adotiva. Essa notícia podia ser apenas mais uma no noticiário local. Não fosse o fato de Dmitriev ser um dos maiores pesquisadores sobre os campos de trabalho forçado e de extermínio que existiram na antiga União Soviética sob o regime de Joseph Stalin. Guiado por moradores locais da região de Carélia, o pesquisador exumou corpos e recolheu, desde os anos 1990, vestígios de pessoas que foram assassinadas e enterradas em covas coletivas dos anos 1920 aos anos 1950. Esse pesquisador, o Dmitriev, foi reconhecido dentro e fora da Rússia por esse trabalho forense de reconstruir um período sombrio da história, quando Stalin operava em escala industrial os temidos gulags, os campos para onde adversários políticos e criminosos comuns eram enviados. O problema é que esse trabalho de Dmitriev não diz respeito apenas aos mortos do passado. Com o tempo, ele passou a militar por um processo tardio de revisão da memória e de identificação dos culpados. Dmitriev se opôs, por exemplo, a que o governo de sua região natal, a Carélia, erguesse uma estátua em homenagem a um ex-chefe da KGB, o antigo serviço secreto soviético. Além disso, esse pesquisador passou a criticar as ameaças à democracia de parte do presidente Vladimir Putin e de seus aliados em nível regional. Para os que militam ao lado do pesquisador Dmitriev, essa acusação de abuso sexual contra a própria filha adotiva é um escândalo fabricado sob medida para desacreditar o trabalho dele e para manter ele afastado do debate público, como já acontece com tantos outros opositores de Putin atualmente, a maioria deles presos e desacreditados por perseguições judiciais implacáveis. Das investidas e recuos do governo com relação ao garimpo, passando pelas chuvas na Bahia e terminando com a prisão de um historiador dos gulags, durma com essa.
com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participações de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Daisy Witz. Termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais, até.